Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Sou a professora Júlia Raquel, de História da Arte, e vamos iniciar mais uma aula. Sejam todos bem-vindos. Então, pessoal, na aula de hoje nós vamos falar um pouco sobre a representatividade das mulheres negras, como forma de celebrarmos, a semana do dia 20 de novembro, que é a semana que se comemora, o mês que se comemora a consciência negra. Esta data ela foi estabelecida por um projeto de lei 10.639, no dia 9 de janeiro de 2003. Então, na época, se viu a necessidade de regularizar de fato, esse dia tão importante que marca toda uma trajetória de luta desses povos escravizados. E aí a figura central de Zumbi dos Palmares. Então, Zumbi dos Palmares, como era conhecido, nasceu no estado de Alagoas, no ano de 1655, e ele foi um dos principais representantes que podemos ter da resistência negra. Não só ele era o líder do Quilombo dos Palmares, mas a sua esposa, Dandara, que também foi uma mulher que lutou principalmente pela sua emancipação, mas não só pelo seu direito, mas também pelo direito de outras mulheres. E o mês de novembro é um mês muito importante para lembrarmos, principalmente desses personagens. A própria Dandara, ela é uma das maiores representatividades de resistência e uma mulher, que tinha em sua essência a liberdade. Inclusive preferiu morrer, suicidar, porque ela pulou de uma pedreira quando o Quilombo dos Palmares ele foi invadido. Então, a partir de toda essa trajetória de luta que não só a Dandara, mas outras mulheres que nós tivemos aí na história, elas vêm de fato representar toda uma história de luta e principalmente de resistência. E hoje em dia, em pleno século XXI, nós podemos perceber que diante de todas essas trajetórias de luta que vocês conhecem, vocês sabem que aos mais de 300 anos de escravidão, muitas mulheres elas chegam no século XXI e ainda de fato enfrentando muitos problemas na sociedade. E entre esses problemas, a gente pode citar aqui a mulher negra no mercado de trabalho, ainda é algo muito difícil. Por quê? Porque ainda tem empresas, ainda tem pessoas que ainda resistem a não dar um emprego a uma mulher pela cor da pele dela. E muitas vezes também a questão da própria escolaridade dessa mulher, muitas vezes vem de família muito carente e precisou trabalhar muito cedo e muitas vezes não está qualificada no mercado de trabalho. E mesmo aquelas mulheres que são extremamente qualificadas, elas ainda enfrentam muito preconceito para enfrentar a sua carreira. Então, inúmeros são esses desafios que essas mulheres enfrentam ao longo da história. E mesmo aquelas que de fato conseguem ingressar no mercado de trabalho, elas ainda vão lutar por uma equiparação salarial, porque ainda existe muito isso. As mulheres
receberem salários menos que os homens. Nós sabemos que ao longo da história, a mulher, ela de fato, principalmente na época da Revolução Industrial, as mulheres, elas ganhavam bem menos que os homens e não tinham nenhum direito, né? E diante de todas essas dificuldades que as mulheres, né, negras, elas enfrentam, ainda lutam muito contra essa questão do racismo, que é algo que está muito ainda impregnado. Quando nós assistimos um jornal, vocês vejam que quase toda semana aí está passando reportagem, muitas críticas de mulheres, de pessoas, de homens que sofrem racismo na nossa sociedade. Então, a partir desse contexto, percebe-se a dificuldade de uma mudança social. Então, se essa mulher negra, esse homem negro, muitas vezes ele não tem a oportunidade de poder estudar, de se qualificar para entrar no mercado de trabalho, ele vai enfrentar muitas dificuldades, né, dessa mudança social, de poder ter aquilo que é o mínimo para o seu sustento. E isso, para muitas mulheres, elas começam a trabalhar muito cedo e não conseguem, né, completar a sua escolarização. Muitas têm muita dificuldade e acabam, de uma certa forma, enfrentando outros desafios quando ela não tem a sua escolarização, né? Então, a partir desse ponto principal aí da escolarização, a gente percebe que existe uma necessidade de lutar por políticas públicas urbanas que venham, de fato, reduzir essas desigualdades, que são muitas, como eu bem falei. Então, hoje em dia, em pleno século XXI, você ainda vê mulheres que estão lutando, né, contra o racismo, principalmente por um direito salarial. E isso nós sabemos que vem de todo o nosso processo de luta, né? Nessa imagem que vocês estão vendo aí, mulheres que se organizaram para exigir uma igualdade de direitos e de oportunidades. Então, e principalmente lutar contra o racismo e contra a violência que muitas mulheres sofrem. Recentemente, passou no jornal, ou melhor, em vários jornais, tanto jornais escritos, né, como aqueles televisionados, onde uma cantora negra, ela estava em um restaurante de classe média alta, e ela simplesmente sofreu um dos piores racismos que podemos ver, né? Uma mulher loira, ela se aproximou, xingou a artista e chegou a agredir-a fisicamente, alegando que ela tinha errado a letra da música. Então, vocês vejam que isso é um dos maiores absurdos que nós ainda vemos na nossa sociedade. Não podemos admitir. Então, é necessário essa discussão, discutir esse tema de uma forma extremamente responsável, para que possamos sensibilizar e conscientizar cada vez mais. Então, a representatividade vem contribuir para a emancipação dessas mulheres negras e, principalmente, essas mulheres buscarem o quê? O seu lugar, o seu espaço de pertencimento na sociedade, porque ao longo da história, todos esses direitos foram negados. Então, é a partir de luta, é a partir de resistência que vamos ter
é de fato uma conquista e uma melhor oportunidade. E para podermos homenagear essa data e essas mulheres, eu vou sugerir para vocês que vocês produzam uma releitura de uma obra de uma mulher negra. Então, eu vou sugerir a própria Carolina Maria de Jesus, que é uma mulher que de fato vem trazer essa representatividade. Vocês vão pesquisar a biografia de Maria Carolina de Jesus e vocês vão criar uma produção, pode ser um desenho, de modo que vocês consigam trazer o empoderamento dessa mulher negra a partir de algum adereço que ela use, um brinco, uma maquiagem, um penteado, uma tiara, um turbante. Então, que vocês consigam trazer alguns desses elementos para a sua releitura. E aí eu sugiro, vocês podem procurar, no caso, né, da Maria Carolina de Jesus, ler um pouco da obra dela, escolher uma obra dela e fazer uma releitura. Ou até mesmo, eu sugiro também um desenho ou alguns desses que vocês estão vendo aí. A segunda imagem é exatamente uma mulher negra que vem trazer esse empoderamento. Então, pessoal, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado, tenham entendido e até a próxima, se Deus quiser.